Magal perguntando se eu não queria usar o microfone ali do pastor. Eu disse, Magal, eu não vou saber o que fazer com as minhas mãos. Na realidade, eu até sei, eu só não posso. Vai que eu fique empolgada e queira, né, chacoalhar o irmão. Aí o microfone na minha mão, né, me impede de fazer tudo que eu penso. Então, deixa quieto. Para o bem de todos, a gente fica com o microfone na mão, tá certo? Mas, meus irmãos, glória a Deus, nós estamos no ano da conquista, amém? E como já foi dito aqui, a gente precisa formatar bem a ideia do que é conquistar na nossa mente, né? Quando a gente pensa em conquistar, você tem que desfazer da sua mente e do seu coração a ideia de receber algo sem esforço. Nós estamos falando de algo que nós vamos fazer em cooperação com o Senhor. Todas as vezes que você pensa em conquista, pensa no povo na terra de Canaã. Eles tiveram que empreender um esforço, eles tiveram que lutar contra exércitos inimigos para tomar posse daquilo que já era deles, para possuir aquela terra, para, de fato, desfrutar de tudo que o Senhor já tinha dito que possuía eles, mas não foi sem esforço, não foi de mãos beijadas, como a gente costuma falar. E da mesma forma é na minha vida e na sua. Para aquilo que Deus tem para nós, não somente nesse ano, mas em toda a nossa jornada, em toda a nossa vida cristã, nós vamos sempre trabalhar em parceria com o Senhor. Ele é aquele que sempre faz a parte dele, amém? Amém? Glória a Deus, eu já fiquei preocupada, né? Eu disse, será que alguém tem dúvida que o Senhor faz a parte dele? A verdade é que Deus sempre vai fazer a parte dele. E o que Ele espera do seu povo é essa parceria. É que nós também possamos fazer aquilo que se espera de nós. E hoje pela manhã eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção e eu queria compartilhar isso com você. 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Senhor, nós te bendizemos pela sua palavra, nós te louvamos, porque ela é fiel, porque ela é verdadeira, porque, como ela mesma diz, ela é digna de toda aceitação. E nós estamos diante da palavra do Senhor e nós nos expomos a ela, querendo pedir a Ti, Pai, que o Senhor tenha completa liberdade para falar conosco.
Espírito Santo, ministra o nosso coração. Nós não queremos somente um momento aqui de conhecimento, de explanação, mas nós queremos um momento de encontro com o Senhor. Por isso, venha até nós nessa noite, fale ao nosso coração, produza uma transformação na nossa mente, um aquecer no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu fiquei pensando a respeito desse texto enquanto eu lia, e me veio a ideia de que nós precisamos conquistar a nossa salvação. E talvez essa expressão soe um pouco difícil para você de ouvir. Como assim conquistar a nossa salvação, se a palavra do Senhor me diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas eu queria que você prestasse atenção comigo ao verso 9 desse texto que a gente leu. O apóstolo Pedro nos diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou em outra tradução dizendo: assim estáis alcançando o resultado da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, aqui o apóstolo Pedro está nos dizendo que a finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, existe algo que eu e você temos que empreender para que a nossa alma seja salva. E eu quero que você entenda o seguinte: como a gente já partilhou aqui outras vezes, nós somos seres espirituais, amém? Então, você e eu, nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. E pensando nisso, todas as vezes que a gente pensa e fala a palavra salvação, normalmente o que vem à sua mente e à minha mente é algo que te aponta para o futuro. Ou seja, é aquilo que vai te resgatar ou te salvar do julgamento eterno, né? Você pensa em salvação como a garantia da vida eterna. Mas é importante que a gente lembre que a salvação, ela acontece em 3 níveis, na minha vida e na sua. O primeiro nível, ele já está consumado, ele já aconteceu. Ele aconteceu no dia que você disse sim para Cristo. Ele aconteceu no seu espírito. O seu espírito, como a Bíblia diz, ele está pronto. Por quê? Porque ele foi religado. Ele foi ligado novamente ao Espírito de Deus. Antes de você dizer sim para Jesus, você não tinha vida. Mas a Bíblia diz que agora o seu espírito foi vivificado quando você disse sim para Jesus. E a esse processo que o nosso espírito é religado ao Espírito de Deus, nós chamamos de justificação. Naquele dia que você recebeu a Cristo no seu coração, você se tornou justo diante de Deus. Ou seja, você adquiriu diante de Deus uma posição aceitável. Agora, eu quero que você pense na condição da sua alma. O seu espírito, no seu espírito você já foi salvo, mas a sua alma, ela está sendo salva. E a esse processo nós chamamos de santificação. Esse é um processo diário que eu e você enfrentaremos toda a nossa jornada da nossa vida cristã. E o último dos processos vai acontecer no seu corpo físico. Esse corpo que você tem hoje, ele será glorificado e ele será salvo. Ele será completamente transformado. Nós não teremos mais um corpo adoecido, nós não teremos mais um corpo que sofre as doenças, as enfermidades, mas nós teremos um corpo glorificado, assim como o de Cristo é hoje. Então, você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Amém? Isso ficou claro para você? E é a partir desse pensamento de que você está sendo salvo que nós falamos de conquistar a nossa salvação. E
é a partir disso que eu e você precisamos entender o que é que se espera de nós, como conquistadores. O que é que Deus espera de mim e de você? Pensando que a gente falou que esse é um processo de parceria. Ou seja, eu e você vamos pegar junto com o Espírito Santo. Ele não vai trabalhar sozinho. Sabe, o grande problema da maioria de nós crentes é que a gente tem aquela frase bonitinha que você gosta de dizer: eu entreguei a Deus. E quando você fala isso, muitas vezes, você está se eximindo da sua responsabilidade. Mas a verdade é que o Senhor espera de mim e de você, como a gente ouviu aqui, alguns dias atrás, um posicionamento. E para que eu e você sejamos essas pessoas que são conquistadores, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que há esse processo de salvação da nossa alma. Exige de mim, exige de você tomadas de atitude. Não vai ser algo que vai acontecer como aconteceu no Espírito. No Espírito esse processo foi instantâneo. Quando você disse sim para Jesus, aconteceu. Mas na sua alma ele não é instantâneo, coisa linda de Jesus. Porque presta atenção, me diz aí, se você, quando disse sim para Jesus, essa coisa linda dos teus sentimentos e pensamentos foram transformados instantaneamente? Responde não, irmão. Não, nem se acuse, que eu conheço a maioria de vocês e me conheço também. Então eu sei que todo dia nós lutamos para que esse processo se cumpra eficazmente na nossa vida. E quando nós estamos pensando na salvação da nossa alma, eu queria que você pensasse comigo em 3 aspectos que isso inclui e que dizem respeito a essa conquista. O primeiro aspecto é que a salvação da nossa alma, ela diz respeito a uma perseverança vitoriosa. Preste atenção, perseverança vitoriosa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se pudesse projetar também, no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. 2 Coríntios 1, 6. Vamos ler todos? Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Pode deixar o texto aí ainda. Presta atenção, Paulo está aqui escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que se nós somos atribulados, é para a vossa consolação e para a vossa salvação. E se nós somos consolados, é para a vossa consolação e para a vossa salvação. Por quê? Isso aí opera em vós a paciência, para que vocês entendam que as aflições que vocês passam, nós também passamos, Paulo estava dizendo. Resumindo, o que Paulo estava dizendo assim, coisa linda de Jesus. Quando você estiver passando por problemas, quando você estiver passando por adversidades, não pense que você é a última coca do deserto, ou é a primeira pessoa do mundo que está inaugurando a adversidade na vida. Paulo está dizendo que isso ele mesmo passou. E isso, o que ele passou, era para produzir na vida dos irmãos o quê? Consolação e salvação. E ele disse assim, se eu sou atribulado, também é para produzir na sua vida consolação e salvação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo estava dizendo o seguinte, quando vocês passam por adversidades, vocês têm que entender que nós somos um corpo. Você não passa sozinho. E muitas das aflições que você e eu passamos,
outros irmãos já passaram. E isso deve produzir na minha vida e na sua consolação e salvação. Isso quer dizer o seguinte: meu irmão, você e eu, nós somos convidados a perseverar. É assim que nós conquistamos a salvação da nossa alma, é perseverando. Sabe, muito de nós, quando estamos passando por situações difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está passando por isso sozinho. Mas a verdade é que muitos já passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos. E o segundo pensamento que muitas vezes vem à mente e ao coração: eu vou desistir, eu vou retroceder, eu vou parar com tudo. Mas a verdade é que Paulo disse que isso produz em nós consolação e salvação. Mas é preciso perseverar, é preciso continuar. Vamos ler outro texto que também diz respeito a isso. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 15. Filipenses 2, de 12 a 15. Vamos lá? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Me lembrei agora da ovelhinha do sonho, resplandecendo como astro no mundo, tá vendo? Que ela sonhou lá com a luz de que era o sol e a lua. Um negócio lindo demais. Eu morro de inveja desse sonho desse povo. Mas voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo agora, escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz: exercei a vossa salvação. E aí Paulo está dizendo assim: olha, ponham em ação, trabalhem com afinco pela vossa salvação. Paulo está dizendo assim: olha, isso vai exigir de vocês esforço. E mais uma vez eu quero que vocês entendam: a salvação, ela é pela graça, sim. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que nós não conquistamos a salvação pela força do nosso braço, mas nós conquistamos isso em cooperação com Deus. Porque veja, o versículo 12, ele diz assim: olha, exercei a vossa salvação. E no 13 ele diz assim: olha, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ele está dizendo assim: olha, tudo que você possa fazer para empreender esforço, para exercer a sua salvação, o mérito é de Deus, é pela graça. É o Senhor quem coloca o desejo no seu coração. E é o Senhor quem coloca em você a capacidade de operar esse desejo. Então, o que Paulo está me dizendo é o seguinte, que é uma frase bem interessante, que diz assim: o Senhor, só ler direitinho para vocês, nossa vontade não faz nada sem a graça, mas a graça é inativa sem a nossa vontade. Então preste atenção, você não faz nada só. Sem a graça de Deus você não tem como desenvolver a sua salvação. Mas a verdade é que, se você entender que Deus vai fazer tudo só, não vai acontecer. Tudo depende de Deus e tudo depende de você. Dá para você entender? É preciso que nós nos posicionemos. Você e eu, a gente precisa perseverar nisso. Paulo está dizendo assim: olha, desenvolva a sua salvação, exerça a sua salvação. E é interessante
que a gente percebe o seguinte: Paulo disse assim, olha, não faça isso, sabe, de maneira reclamando, maldizendo, não faça isso dessa forma, porque muitos de nós estamos nessa jornada. Meus irmãos, tem gente que vive um evangelho que está mais difícil do que torcer pelo Santa Cruz, porque agora Santa Cruz é SAF, tá? Desculpa, detalhe. Mas tem gente que vive um evangelho, minha gente, que é triste. Difícil não, se amostra. Que é assim, a pessoa sofre, uma vida terrível, miserável, mas nos 45 do segundo tempo ela é salva. Rapaz, que vida é essa? Quando o Senhor está falando de desenvolver a sua salvação, Ele está falando de acontecer algo diferente aqui na terra. E de você ter uma vida plena aqui na terra. E Ele fala isso, olha, meu irmão, isso não deve acontecer na sua vida com contendas, com peso. Mas isso deve acontecer com alegria. Mas para isso você precisa perseverar. A grande questão da nossa vida é que nós temos muita dificuldade em perseverar. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem relacionamentos superficiais. A gente não consegue entender o valor dos relacionamentos. Sabe, a gente está passando por uma geração, eu vi até uma postagem sobre isso, que não entende aliança. É uma geração que, se não está dando certo, troca. Presta atenção. Muita gente escolheu deliberadamente não comprar uma casa própria. Porque na hora que essa casa der um problema, eu mudo para outra. Você não quer mais ter o trabalho de consertar aquilo. E as pessoas levam esse pensamento para um casamento. Se não der certo, a gente separa. E as pessoas vivem assim no meio da igreja. Se eu discordar de alguma coisa, eu vou me embora para outra igreja. Se eu tiver algum problema com o irmão, eu vou para outra comunidade. Meu irmão, ninguém mais quer perseverar. Ninguém mais quer fazer aquilo que Jesus nos disse: anda mais uma milha. Sabe, é difícil porque evangelho tem a ver com perseverança. Você não vai conquistar a salvação da sua alma sem perseverança. Sabe por quê? A sua alma e a minha, ela gosta de prazeres imediatos, coisa linda de Jesus. Mas não é assim que ela é salva. Sabe, a verdade é que a sua alma é assim, ó, tá com sono, vai dormir, tá com fome, vai comer. Sabe, ela quer prazeres imediatos. Mas muitas vezes você vai precisar renunciar esses prazeres imediatos, perseverar no processo para ganhar valores eternos, para conquistar a salvação da sua alma. Então, é necessário perseverança. O segundo aspecto que nós precisamos conquistar na salvação da nossa alma é a libertação da pobreza espiritual. Abra sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. E depois Tiago 2, 14. Tiago 1, 21. Olha que nos diz a palavra do Senhor. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Agora 2,14. Tiago 2,14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? É interessante que você entenda aqui, quando nós falamos de se libertar da pobreza espiritual, nós estamos falando aqui de uma vida que as obras não condizem com a fé. Nós estamos falando aqui de alguém que prega uma coisa ou diz crer numa coisa
e vive outra. Nós estamos falando aqui de crentes que se comportam como se não fosse crente. E quando eu falo disso, muitas vezes você é levado a pensar em alguém que se entrega ao pecado. É também. Mas eu estou falando de crentes que é o primeiro problema que enfrentam. Isso gera ansiedade, isso gera desespero, isso gera uma angústia no coração. E o apóstolo aqui está dizendo que é preciso rejeitar esse tipo de vida. E o texto de Tiago está nos dizendo o seguinte, que nós precisamos entender que a fé sem obras, ela é morta. Que a sua fé, ela tem que ser expressa nas obras. Então você precisa se libertar da pobreza espiritual, ou seja, dessa vida dupla que você vive, de falar uma coisa e de se comportar de outra maneira, de dizer que crê num Deus que é todo poderoso, mas que é o primeiro problema, você tem crise de ansiedade e você desespera na primeira tribulação, no primeiro problema. E aqui o texto de Tiago 1:21, ele fala primeiro o seguinte: rejeitem. E quando ele fala rejeitem, é mais ou menos a ideia de alguém que chegou com a roupa toda suja. E ele está dizendo assim, olha, tira essa roupa suja. Você precisa rejeitar o velho homem, tirar essa mentalidade de pecado que existia dentro de você. Sabe por quê? A Bíblia me diz o seguinte, que nós temos a mente de Cristo. Eu quero que você entenda, isso não é um processo que vai acontecer. Esse é um processo que já aconteceu. Você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então você precisa acessar a mente de Cristo. Mas para isso você precisa tirar a roupa suja. Você precisa rejeitar. Rejeitar o quê? A impureza. E essa impureza, ela é purificada pelo ouvir da palavra. Sabe, você precisa entender que é a palavra de Deus que traz para a sua vida e traz para a minha o lavar regenerador. Sabe, muitos de nós temos problemas de vencer o pecado porque a gente não ouve a palavra, porque a gente não se expõe a ela. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós estamos fazendo as mesmas coisas, querendo ter resultados diferentes. Nós não vamos ter. Nós precisamos estar expostos a essa palavra para nos libertarmos de uma pobreza espiritual. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo como homens e mulheres carnais. E quando eu digo homens e mulheres carnais, são pessoas que vivem em escolha deliberada pelo pecado, e são homens e mulheres que vivem em uma vida distante de Deus. E você precisa entender que somente a palavra de Deus vai fazer com que você seja purificado dessa imundícia. É somente a palavra que lava o seu coração e o meu. É somente a palavra que te faz lembrar os ensinos de Jesus e faz com que aquilo faça sentido no seu espírito. Você precisa se expor à palavra de Deus. E ele diz assim, olha, você precisa entender que muitas vezes essa impureza, ela vem com um excesso de malícia. Gente, todos os dias nós ouvimos de escândalos. Escândalos dentro da igreja. Escândalos no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente foi normalizando pequenas coisas. A gente foi achando normal certos comportamentos que o Senhor repudia, que o Senhor abomina. E a palavra do Senhor nos diz que são as raposinhas que passam pelas frestas dos muros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a raposinha cresce. E essa raposinha que cresce destrói, vem com força contra a sua vida e contra a minha vida. E ele está dizendo assim, olha,
Esse excesso de malícia faz com que você desenvolva no seu coração uma ira, uma indisposição uns com os outros. Sabe, para que você entenda o que isso significa? Imagina alguém que está andando distante do Senhor, no meio da igreja. Alguém que está escolhendo deliberadamente pecar. E vem um irmão cumprir aquilo que é o papel dele, que é exortar em amor. Chega junto dessa pessoa e diz assim: meu irmão, eu queria te dizer que a palavra do Senhor, sabe, te avisa que esse teu comportamento vai te levar a um caminho de morte. Ou seja, aquele irmão vem com exortação, mas o seu coração está tão deliberado, tão cheio de malícia, que você não suporta uma palavra que vem para te exortar. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não aceita uma exortação. É terrível. É terrível porque a pessoa está decidindo viver longe de Deus e decidindo pela sua própria soberba, pelo seu orgulho. É uma vida obstinada. E daí essa pessoa desenvolve esse sentimento contra o seu irmão, um sentimento de ira, um sentimento de indisposição. Mas aí Tiago fala assim: olha, vocês não devem ser assim, mas pelo contrário, vocês devem receber com mansidão. Sabe, quando a gente recebe uma palavra de correção, quando alguém vem para nós, para nos corrigir, para nos exortar, para dizer assim: olha, você precisa se despir dessa velha vida, você deve ter um espírito dócil, um espírito humilde. Irmão, eu sei que não é bom ser corrigido. Eu já fui corrigida. E a Bíblia fala que quando nós somos repreendidos, a princípio, isso causa tristeza no nosso coração, porque ninguém gosta disso. Mas a verdade é que aquele que é filho, ele vai se expor à palavra, e ele vai deixar que essa palavra produza nele uma alegria pela repreensão que foi trazida. Então o apóstolo está dizendo assim: olha, receba a palavra com mansidão, com humildade. Meu irmão, às vezes a gente vai falar com pessoas e vai dizer: olha, isso assim, eu já sei. A pessoa nem te deixa falar, porque ela já sabe de tudo. E essa é a primeira característica de alguém orgulhoso. Ele não está disposto, ele não está disponível a ouvir. Mas quando você tem um espírito manso, um espírito humilde, mesmo que você já conheça aquela palavra, você se inclina para ouvir, porque ela vem da parte de Deus para você. Então é preciso receber com espírito manso. E sabe uma coisa, minha gente, que faz com que a gente se mantenha nessa pobreza espiritual e que a gente não conquiste a salvação da nossa alma? É esse medo de confronto. Sabe quantas pessoas estagnaram na sua fé porque simplesmente não podem ser confrontadas? Ou quantos líderes não avançam na liderança, quantos pastores não avançam com a sua igreja porque simplesmente têm medo de confrontar, porque acham que vão magoar, porque acham que vão ser mal compreendidos. Sabe o que é isso? Medo de rejeição. Todas as vezes que eu e você, nós temos medo de confrontar alguém, de dizer: meu irmão, esse caminho que você está trilhando não é um caminho bom para você, é um caminho de morte, é um caminho de pecado. Todas as vezes que eu e você, nós temos medo, nós estamos vivendo uma vida de pobreza espiritual. E nós estamos deixando que alguém erre o caminho, simplesmente pelo medo de não ser aceito. Sabe, todas as vezes que você diz assim: eu não vou falar não, porque eu não sei como a pessoa vai receber, você não está pensando na pessoa não, você está pensando em você. Você está com medo de ser rejeitado. Essa é a verdade. Então, se eu posso te dar um conselho, tenha conversas corajosas. Tenha conversas corajosas. Não tenha medo de confronto. Se alguém vier até você para lhe confrontar, irmão, engula o orgulho. Porque é verdade que muitas vezes a crítica vem e ela não faz sentido algum.
A palavra vem e é simplesmente um problema de alguém que está falando ali com você, não é necessariamente seu. Mas muitas vezes a palavra vem para você e é para lhe corrigir, sim. Mas você não recebe, porque o seu coração está orgulhoso, obstinado. E você vai permanecer nesse lugar de pobreza espiritual. E você não vai conquistar a salvação da sua alma. Porque o reino dos céus é dos humildes. A Bíblia diz que Deus, Ele rejeita os soberbos. Mas Ele dá graça aos humildes. Irmão, vá com humildade, mas não deixe de confrontar. Esse negócio de deixa quieto é do cão. Deixa quieto. O irmão está lá morrendo e tu deixa quieto, porque simplesmente o irmão vai ficar magoadinho. Ele vai magoadinho, mas ele vai para o céu, irmão, se tu confrontar. Mas se tu não confrontar, ele fica bem bonzinho lá no inferno. Tá vendo que é melhor com o microfone e Magal na mão? Perigoso. Então, a verdade é que nós precisamos ter conversas corajosas. E quando eu estou falando de conversa corajosa, eu não estou falando para você fazer o que eu tenho vontade de fazer, chegar e dar um murro na cara do irmão. Não é isso. Mas é de você orar e pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus. É assim: meu irmão está indo para um caminho que ele vai cair num buraco e eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou falar com ele. E você que está recebendo a palavra, tenha humildade para recebê-la, se você quiser conquistar a salvação da sua alma. Porque isso é um caminho de crescimento, gente. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia tão romântica de viver o Evangelho. Só que você precisa entender que vão acontecer indisposições no meio da igreja, que vão acontecer problemas, que tu vai errar, coisa linda. Eu erro também. E eu preciso ser confrontada, você precisa ser confrontado. Nós precisamos sair dessa vida de pobreza espiritual. Nós precisamos crescer. E é interessante que Tiago diz assim: a salvação, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Ele está dizendo o seguinte: não é que a salvação vem pelas obras, mas é que a salvação, ela é expressa através das obras. Você expressa aquilo que aconteceu no teu espírito pelas obras que você manifesta. Sabe, quando você é confrontado, que você diz assim: é verdade, meu irmão, eu estava errado. É verdade, minha irmã, eu estava errado. Quando você tem coragem de confrontar alguém que está andando por um caminho de morte, você está expressando a fé que você diz ter. E é preciso ter coragem para conquistar a nossa salvação. A terceira característica que eu queria trazer para você é a santificação pessoal. Vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Primeira Timóteo 4, 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: tenha cuidado de você e tenha cuidado da sã doutrina. Ele está falando, esse é um processo de santificação pessoal. É mais ou menos aquilo que a gente acabou de falar. A nossa vida tem que estar de acordo com aquilo que a gente prega. Quando Paulo está dizendo assim: olha, tenha cuidado de você, tenha cuidado da sã doutrina, ele está dizendo assim: meu irmão, você não pode viver de uma maneira diferente daquilo que você prega. Essa é a grande questão do Evangelho nos nossos dias.
Nós temos uma igreja que ela está se diferenciando muito pouco do mundo. Porque, mais uma vez, nós não temos compromisso com as alianças. E o Senhor está nos dizendo: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Pois o que passa disso é de procedência de quem? De quem? Do maligno, meu irmão. Se tu não sabia, fica sabendo. Todas as vezes que tu diz um sim, sabendo que é não, e todas as vezes que tu diz um não, sabendo que é sim, é do procedência do maligno. Então, você precisa entender que o seu discurso tem que estar condizente com a sua vida. A minha vida tem que falar do evangelho que eu prego. A minha vida tem que falar do evangelho que eu creio. Tenha cuidado de você e da sã doutrina. Se você deseja conquistar a salvação da sua alma, você e eu, nós precisamos nos santificar. E Paulo diz assim a Timóteo: persevera nisso. Mais uma vez nós estamos vendo a perseverança. Insista. Sabe, meus irmãos, muitos de nós estamos ainda num processo de enfrentarmos lutas contra o pecado. Mas preste atenção: se você está lutando contra o pecado, você está no caminho. Você não está no caminho quando tu está se entregando para o pecado. Mas se você está lutando contra o pecado, você está perseverando, meu irmão. Dê aleluia. Porque Paulo está dizendo assim: persevere, insista. A palavra diz que o pecado vai bater 6 vezes na nossa porta. Ele vai insistir com a gente também. Mas tem uma hora que ele vai cansar e dizer assim: ó, esse irmão já venceu isso aí, tá bom. Então nós precisamos ser perseverantes no cuidado de nós e da sã doutrina. Insista. Sabe, a maioria das pessoas que diz assim: eu não consigo permanecer, é que na primeira oportunidade ele já se agarrou com o pecado. Mas o apóstolo está dizendo o seguinte: persevera, insiste nisso. A perseverança promove a salvação da nossa alma. E ele diz assim: olha, a santificação pessoal, ela vai falar muito sobre permanência e perseverança. Nós precisamos entender que quando eu permaneço, quando eu tenho cuidado de mim e da sã doutrina, isso não somente vai produzir salvação para mim, como para aqueles que me ouvem. Sabe aquilo que a gente ouviu ontem? Parece que foi ontem porque foi o último culto. Sabe aquilo que a gente ouviu domingo com o nosso supervisor Clefson? Quando ele diz assim, daquele mito da caverna, que a pessoa saiu lá e descobriu que a vida não era só sombras, mas que havia um mundo colorido de pessoas reais ali, acontecendo fora da caverna. Esse mundo fora da caverna é o evangelho. Esse mundo fora da caverna é a realidade da salvação. Então, quando eu tenho cuidado de mim, da sã doutrina, as pessoas vão olhar para mim e dizer assim: não é possível que ela se comporta desse jeito, com o mundo do jeito que está. O que é que tem de diferente na sua vida? Sabe, quando você tem cuidado de você e da sã doutrina, a sua vida fala de tal forma que produz salvação em outras vidas. As pessoas, elas são impactadas pela forma de você viver. Eu estou lendo esses dias um livro do Bill Johnson, que é Momentos Decisivos. E esse livro fala de momentos que grandes avivalistas tiveram na sua vida, que promoveram mudanças na vida deles, mas que também promoveram avivamentos. E é tão interessante pensar que como é que um homem transformado, uma mulher transformada, um homem e uma mulher que tiveram um encontro com Deus, tem um poder de influenciar tanta gente. Eu fiquei vendo um desses, eu não consigo pronunciar o nome dele, gente,
Mas era um avivalista que ele era um homem muito simples, ele era um encanador. E ele começou a pedir ao Senhor por um momento, um encontro, um batismo no Espírito. E ele provou disso. E ele, ao longo da sua jornada, ele teve a oportunidade de orar por ressurreição da sua própria esposa, e ela ressuscitou. E ele viu mais de 14 pessoas ressuscitarem. E ele compartilhava de uma situação de uma moça que estava muito doente. Ele estava compartilhando, isso já tinha acontecido. E a família chamou ele para orar. Presta atenção, ele estava contando esse testemunho numa conferência que ele estava pregando. E tinham em torno de umas 500 pessoas nesse lugar que ele estava compartilhando esse testemunho. E ele vai compartilhando o testemunho, e a descrição do texto diz que as pessoas começam a ouvir aquele testemunho, e é como se elas estivessem vivendo com ele um momento. E é interessante que ele vai dizendo que a família diz assim: ela está à beira da morte, e a gente praticamente já se despediu dela, porque não tem mais o que fazer. E ele disse para a família: vocês podem dormir, e eu vou ficar aqui com ela. E amanhã vocês vão ver ela. Ele deu uma palavra, tipo assim, ele se comprometeu com aquilo ali. Veja o nível de fé e de ousadia desse homem. E aí a história diz que aquele homem fica com aquela jovem moribunda. E em determinado momento da noite, ela falece. E aí ele diz que naquele momento ele é visitado pelas trevas, visitado por Satanás. E Satanás diz assim para ele: o que é que você vai dizer agora para a família? Você não disse que você ia entregá-la viva, que você ia orar e ela iria ressuscitar? E o livro conta que aquele auditório que estava ouvindo ele sente aquela tensão do momento, fica todo mundo como se tivesse sido visitado pelas trevas também naquela hora. Todo o ambiente fica pesado com aquela palavra. E ele começa a compartilhar que ele começa a orar e clamar ao Senhor pela vida daquela jovem. E de repente ele vê na janela um feixe de luz entrando. E ele disse que viu o rosto do seu Senhor. E quando aquele feixe de luz entra no quarto, aquela jovem se levanta adorando o Senhor. E quando ele compartilha esse testemunho, todo aquele auditório se converteu. Você imagina o que é uma conversão de quase 500 pessoas? Porque alguém decidiu ter cuidado de si mesmo e da sã doutrina. Alguém decidiu viver uma vida condizente com o evangelho que diz crer. Nós dizemos que cremos no evangelho que não é só palavra, mas é um evangelho de poder. E onde está a demonstração do poder do evangelho na minha vida e na sua? Eu tenho clamado ao Senhor por isso. Senhor, eu não quero mais viver um evangelho que não demonstra aquilo que a tua palavra diz que é. Você não pode estar conformado com o evangelho meia boca que você vive. Ou você vive o máximo do evangelho. Porque se você viver, irmão, vem aqui agora e bote a mão na minha cabeça e ore por mim. Porque a verdade é que muitos de nós estamos acostumados com as águas aqui. Aquela experiência de molhar os pezinhos no mar. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, quando você tem cuidado de você mesmo, quando você tem cuidado da sã doutrina, quando você persevera nisso, você não salva somente a você, mas você salva aqueles que te ouvem. Se nós desejamos de verdade a transformação desse lugar, nós precisamos clamar ao Senhor por um momento decisivo com Ele. Nós precisamos clamar ao Senhor para que a nossa vida não seja somente um evangelho de palavras, mas seja um evangelho de poder, seja uma vida santificada. Sabe por quê? O que eu encontrei em comum na vida de todos esses avivalistas que eu já li, é que todos eles eram intencionais nisso. Todos eles queriam por mais de Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: nós queremos conquistar a salvação da nossa alma? Nós queremos impactar e levar o reino para esse lugar?
Meu irmão, se nós queremos, nós precisamos fazer muito mais do que aquilo que estamos fazendo. Porque a verdade é que a gente se acostumou em alimentar crente. A gente se acostumou em fazer programação para crente. E quando não fica bom, o crente ainda sai achando ruim, reclamando. Mas a verdade é que nós precisamos ter cuidado de nós mesmos, da sã doutrina, para que aqueles que estão ali fora sejam salvos pelo impacto da minha vida e da sua. Sabe, se esse é o ano da conquista, eu e você precisamos nos posicionar para conquistar. Se esse de fato é o ano da conquista, eu e você temos que sair dessa vida de pobreza espiritual. Meu irmão, não se acomode onde você está, não. Você não é essa Coca-Cola toda. Não se acomode nesse lugar, muito mais de Deus, para conhecer e para desfrutar. Persevere, se santifique, se liberte, tenha conversas corajosas, confronte e seja confrontado, cresça. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E o Senhor espera que os seus filhos se revelem ao mundo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Podemos adorar o Senhor nessa hora.